Olá, queridos, que maravilha estarmos mais uma vez juntos aqui no nosso culto de celebração na Paz Church Castanhal, a sua igreja conectada com você. Que maravilha estarmos juntos onde você estiver agora, na igreja online, a igreja que está sempre conectada com você. Hoje nós vamos continuar a nossa série de Gênesis, do livro de Gênesis. Nós estamos numa série de mensagens baseadas no livro, no livro de Gênesis. E hoje nós vamos compartilhar o quarto episódio desta série, cujo tema é José, de escravo a primeiro-ministro. José, de escravo a primeiro-ministro. Que palavra, não é verdade? Olha só. Neste episódio de hoje, nós vamos estar aprendendo os segredos de José. José foi um jovem que entrou lá no Egito, quando ele tinha aproximadamente 17 anos, e ele entrou no Egito como escravo. Mas, depois de alguns anos, alguns dizem 13 anos, quando ele tinha aproximadamente 30 anos, a Bíblia diz que quando ele tinha 30 anos, ele foi promovido, Deus o elevou para ele se tornar o primeiro-ministro da maior potência daquela época, o Egito. Na verdade, José era o homem mais poderoso da sua época, porque ele era o segundo na linha de comando. Acima dele apenas Faraó, e Faraó não era considerado um homem, mas um Deus. Então José era o homem mais poderoso da terra, governando a maior potência política, militar daquela época. Que maravilha, não é verdade? Um homem que saiu de escravo a primeiro-ministro. Quais são os segredos da vida de José? Hoje eu quero compartilhar com você 3 segredos da vida de José. E que você e eu, podemos aplicar na nossa vida. O primeiro segredo, a primeira chave da vida de José, que o levou a entrar no Egito como escravo e depois de alguns anos se tornar o homem mais poderoso do Egito, a primeira chave é que José era um solucionador de problemas. José era um solucionador de problemas. Essa foi a primeira chave, a primeira coisa que você e eu podemos aprender se nós quisermos prosperar na vida, se nós quisermos crescer, se você quiser crescer na sua empresa, no seu ministério, naquilo que você faz. Essa é a primeira chave. José era um solucionador de problemas. José foi um solucionador de problemas na casa do seu pai. Os seus irmãos estavam pastoreando o rebanho e o seu pai queria notícias dos seus irmãos. O que ele fez? Isso está na Bíblia. Ele enviou José. O Jacó enviou José para solucionar esse problema. Então Jacó, ele confiava em José, porque José era alguém que solucionava problemas. Você é a pessoa que soluciona problemas na sua casa, lá na sua empresa, lá na faculdade, lá no seu ministério, lá no ministério que você faz parte, lá na célula, lá na sua igreja local. Você é uma pessoa que soluciona problemas? Se você está marcado para prosperar. Você está marcado para ser promovido. Quando José foi vendido pelos seus irmãos e ele foi levado à casa de Potifar, ele entrou lá como escravo, mas logo ele se destacou. Por quê? Porque normalmente escravos dão problemas, mas naquela época, mas José foi um solucionador de problemas. José entrou na casa de Potifar como escravo, mas ele foi um solucionador de problemas ao ponto de Potifar, que era um general egípcio, riquíssimo por sinal, dele não se preocupar mais com nada na casa dele, porque tudo que ele colocava nas mãos de José, ele era abençoado, prosperava, crescia. Por quê? Porque José solucionava problemas. Ele se destacou dentre todos os escravos. José se destacou porque ele era um solucionador de problemas. E ele foi promovido.
a gerente, a administrador de toda a casa de Potifar. Você conhece a história? A esposa de Potifar se apaixonou por José e armou para ele e ele acabou sendo preso. Mas na prisão, que não era uma prisão comum, era a prisão oficial, a prisão para oficiais do rei, lá havia muitos presos e José se destacou entre todos eles e ele se tornou o administrador de toda a prisão. Por quê? Mesmo como prisioneiro, mesmo estando lá injustamente, mas José, ele foi um solucionador de problemas na prisão, ao ponto de o administrador da prisão não ter que se preocupar com nada, porque José resolvia as coisas, fazia as coisas acontecerem. E você conhece que José interpretou o sonho do padeiro e do copeiro, ele solucionou problemas, porque o copeiro e o padeiro tiveram sonhos, eles estavam presos naquela prisão, eles tiveram sonhos e eles não achavam uma solução. E José, que era um solucionador de problemas, interpretou o sonho do padeiro e do copeiro. E acabou que o copeiro retornou, foi reinserido ao palácio e ele acabou sugerindo o nome de José, nós vamos ver daqui a pouquinho. E ele foi um solucionador de problemas. No palácio, quando José foi apresentado a Faraó, e Faraó contou os sonhos das vacas gordas e das espigas, e José interpretou esses sonhos e deu um plano para solucionar. José deu um plano para solucionar aquele problema. E Faraó disse, parafraseando, o Faraó, ele disse: encontraríamos outro homem como José, no qual há o Espírito de Deus. Então, onde José ia, ele era um solucionador de problemas. Por isso que ele se destacou. Se você que está do outro lado dessa tela, você quer se destacar, Se você quer se destacar, se você quer a bênção de Deus sobre a sua vida, você precisa se tornar um solucionador de problemas. Lá na sua empresa, lá na sua igreja, lá na sua casa, você tem sido um solucionador de problemas? Lá na sua empresa, sabe, muitas vezes as pessoas, elas só criam problemas na empresa e elas querem ser promovidas, mas elas têm uma atitude ruim, sempre reclamando, sempre chegando atrasadas, não resolvem os problemas, não dá soluções para os problemas. José não era assim. A primeira chave, ou uma das primeiras chaves que levou José a se tornar, a entrar como escravo no Egito. Claro que ele tinha a bênção de Deus, não é verdade? Claro que ele tinha a bênção de Deus, mas você também tem. Você que é filho de Deus, você também tem a bênção de Deus. Mas ele era um solucionador de problemas. Então, se você quer crescer nessa empresa, você precisa se tornar um solucionador de problemas. Se você quer crescer no ministério que você faz parte, ministério de louvor, ministério de dança, do cenário profético, ministério do atmosfera, dos voluntários, o ministério do Pasquedo, se você quer crescer no ministério na sua igreja, você precisa ser um solucionador de problema para os seus líderes, para o ministério, do qual você faz parte. Se você também quiser se destacar onde você for, você precisa se tornar um solucionador de problemas. José, ele foi um solucionador de problemas na casa do seu pai, ele foi um solucionador de problemas na casa de Potifar, ele foi um solucionador de problemas na prisão, ele foi um solucionador de problemas no palácio de Faraó. Onde José ia, ele era um solucionador de problemas. E foi por isso, essa foi uma das razões que Deus o abençoou tão tremendamente. Essa foi a primeira coisa, primeira chave. Segunda chave que nós podemos aprender, segunda chave que levou José a entrar no Egito como escravo e logo depois de algum tempo se tornar o primeiro-ministro, o homem mais poderoso do Egito. A segunda chave: José tinha uma boa atitude. José tinha uma ótima atitude.
Já dizem, há uma máxima em liderança, há uma máxima no desenvolvimento pessoal que diz o seguinte, que a sua atitude determina a sua altitude na vida. Vou repetir. A sua atitude determina a sua altitude na vida. Quão alto você irá. Sabe, há pessoas que não prosperam no trabalho porque elas têm uma péssima atitude. Estão sempre chegando atrasadas, sempre reclamando, sempre falando mal da empresa, falando mal do patrão, não é verdade? Há pessoas que não se dão bem nos seus relacionamentos em casa, porque estão sempre com uma péssima atitude, né? Com uma cara feia, uma cara, entre aspas, né? Emburrada, uma cara, uma atitude ruim, sempre reclamando, reclama da comida, reclama da casa, reclama do pai, reclama da mãe, reclama do tio, reclama de todo mundo, reclama do marido, reclama do cachorro, reclama de todo mundo. Uma pessoa que está sempre com uma atitude errada. A sua atitude determina a sua altitude na vida, ou seja, quão alto você irá. Um dos segredos, a segunda chave da prosperidade, da promoção, do sucesso de José, é que José tinha uma ótima atitude. Mesmo depois que ele se tornou primeiro-ministro, ele não deixou o poder subir para a cabeça dele. Dizem que o poder leva ao abuso de poder, que leva à perda do poder. Mas José não deixou isso acontecer na vida dele. José não deixou que o poder matasse a sua nobreza. Quando ele foi honrado por Faraó, quando o Faraó o colocou no segundo carro e todos tinham que homenagear, né? Honrar José. Sabe, quando José se transformou no primeiro-ministro, ele poderia ter perseguido Potifar, o general. Agora ele era superior a Potifar. Mas José perdoou Potifar. José perdoou a esposa de Potifar. José perdoou os seus irmãos. José não buscou vingança. Por quê? Porque José tinha uma boa atitude. Quando ele chegou quando ele chegou à casa de Potifar, ele não chegou lá reclamando, porque meus irmãos me venderam para cá e agora eu sou escravo. Não, ele deu o seu melhor, ele fez o seu melhor. Lá na prisão ele não ficou reclamando, ele não ficou com autocomiseração, ele não ficou olhando para o seu próprio umbigo e lambendo suas próprias feridas. Não, ele deu a volta por cima, ele se recusou a assumir o papel de vítima e ele assumiu o papel de mais que vencedor em Jesus. E foi por isso, essa foi a segunda chave da prosperidade, do sucesso, da vitória de José. Ele perdoou os seus ofensores, ele superou os seus fracassos, ele transformou seus traumas em troféus, suas tragédias em triunfos. Sabe, José, ele tratou bem todo mundo, ele não buscou vingança. Quando seus irmãos chegaram lá, ele não ordenou a execução dos seus irmãos. Ele tinha poder para mandar matar seus irmãos, mas ele preferiu perdoar, porque perdoar é um sinal de nobreza. Agora, você sabe por que você tem que ter uma das razões pela qual você precisa ter uma boa atitude para com todas as pessoas. Você sabe quando você tem uma boa atitude, quando você é nobre? Quando você trata o gari do mesmo jeito que você trata o gerente. Quando você trata lá a todas as pessoas com educação, com carinho, com respeito. E eis uma das principais razões pela qual você precisa fazer isso. Porque alguém agora no seu presente pode ser a chave para o seu futuro. Veja bem, alguém agora mesmo no seu presente pode ser a chave para o seu futuro. José estava preso, estava lá na prisão.
E ele viu que o copeiro e o padeiro estavam preocupados. Sabe, se José não tivesse uma boa atitude, ele podia dizer assim com ele mesmo: o que eu tenho a ver com isso? Isso não é meu problema. Mas ele teve empatia. Ele se colocou no lugar do copeiro e do padeiro. Ele viu, ele notou que eles estavam preocupados. Ele notou que o padeiro e o copeiro estavam perturbados com algo. E ele se aproximou deles e perguntou: o que aconteceu com vocês? Eles contaram os sonhos deles e José resolveu o problema deles e interpretou os sonhos deles. E sabe de uma coisa? Foi o copeiro. José não sabia, mas foi o copeiro. Ele nunca imaginou talvez isso, mas foi o copeiro que apresentou, que sugeriu, que indicou o nome de José para resolver o problema de Faraó. Quando o Faraó teve os sonhos das vacas, com as vacas e com as espigas, e não houve ninguém em todo o seu reinado que interpretasse esses sonhos, sabe o que o copeiro fez? O copeiro disse: eu conheci um homem na prisão, um jovem chamado José. Ele interpretou os meus sonhos, e o que ele interpretou, os sonhos que ele interpretou, tudo aconteceu de acordo com a interpretação que ele deu, que ele havia dado. Então, o copeiro foi a porta de entrada. O copeiro foi a chave da promoção de José. A mesma coisa foi a criada de Naamã. Naamã era leproso. Ele era general sírio, mas ele era leproso. Mas a sua criada, uma pessoa simples, uma jovem, uma adolescente, uma pessoa que havia sido trazida de Israel como escrava para a Síria, mas ela era uma serva, uma criada na sua casa. Mas sabe o que ela disse? Ela disse: se o meu senhor estivesse em Israel, se ele conhecesse o profeta o curaria da sua lepra. A criada de Naamã foi a chave, foi a porta de entrada, foi a porta de acesso, foi o acesso de Naamã para a sua cura. A mesma coisa o copeiro, a mesma coisa Noemi. Quando Ruth decidiu seguir Noemi, Noemi não tinha nada para oferecer, nada aos olhos naturais, não tinha nada para oferecer a Ruth, nada, não havia nada. Mas Ruth fez uma aliança de honra, de amizade, de cuidado com a sua sogra, ou ex-sogra, né? O seu marido havia falecido, então era ex-sogra. Mas sabe de uma coisa? Noemi foi a porta, foi o acesso de Ruth a Boaz. E Boaz, um homem milionário, um homem riquíssimo, que acabou se casando com, além disso, um homem de Deus, o mais importante, um grande homem de Deus. Ruth só conheceu Boaz porque ela se juntou, ela aderiu, ela serviu a Noemi. Noemi foi a porta de acesso. Escute bem o que eu estou lhe falando. Talvez alguém no seu presente, talvez o porteiro do prédio que você mora, talvez alguém, talvez a doméstica, talvez a babá do seu filho, talvez alguém uma pessoa que você menos imagine, possa ser a porta de acesso para o seu milagre, a porta de acesso para a sua promoção no reino de Deus. Essa é a importância de você ter uma boa atitude. José tinha uma ótima atitude, e a sua atitude determina a sua altitude na vida. E uma das formas de você demonstrar uma ótima atitude é quando você no nosso tratamento, é através do tratamento que nós damos às pessoas. Alguém no seu presente, alguém que faz parte da sua vida, quem menos você pensa, quem menos você imagina. Naamã foi surpreendido porque ele não esperava que a sua criada, uma jovem, pudesse ser a chave de acesso para a sua cura.
Eu acredito que Ruth nunca imaginou que Noemi, a sua sogra que não tinha nada, não tinha nem o que comer, não tinha propriedades, não possuía nada, fosse a chave de acesso para o homem da sua vida, para a mudança, para a promoção, para a prosperidade na sua vida. Talvez José não imaginava que o copeiro fosse a chave de acesso, a chave de saída da prisão e de entrada no palácio. Alguém que faz parte da sua vida é a pessoa, pode ser a pessoa que será a chave ou a porta de acesso para a sua promoção, para a sua prosperidade, para o seu milagre. Por isso que você precisa honrar todos que estão à sua volta. Lembre-se disso, a sua atitude determina a sua altitude na vida. Como anda a sua atitude? No seu trabalho, você vai trabalhar, né? Talvez um cliente seu, um cliente seu possa ser a chave para a sua promoção, a chave para um novo emprego, a chave para uma nova oportunidade. Mas aí você perde essa chave. Por quê? Porque você trata mal os seus clientes, você trata mal as pessoas que chegam para você resolver o problema delas. Como você trata seus clientes? Como você trata as pessoas ao seu redor? Como tem sido a sua atitude na sua empresa, na sua igreja, no ministério? Há pessoas que não crescem no ministério. Por que não crescem? Porque tem uma péssima atitude. Uma atitude sempre de crítica, sempre achando defeitos, sempre criticando, falando mal, tratando seus colegas de ministério de maneira rude. Não é verdade? As pessoas não vão crescer assim. Você não pode crescer chutando as pessoas. Vou repetir, você não pode crescer na vida chutando as pessoas. A chave para a sua prosperidade é uma pessoa que já faz parte da sua vida. Pode ser o copeiro, pode ser a sua sogra, pode ser Noemi, pode ser a sua criada, a sua empregada, pode ser como foi na casa de Naamã. A terceira chave da prosperidade de José é que José cuidava da sua aparência. José cuidava da sua aparência. A Bíblia diz em Gênesis capítulo 39, versículo 6, parte B, na Nova Versão Internacional. Gênesis capítulo 39, versículo 6, parte B, na Nova Versão Internacional. José era atraente e de boa aparência. José era atraente e de boa aparência. José cuidava da sua aparência. José tinha uma capa especial. Quando José foi chamado às pressas da prisão para apresentar-se a Faraó, ele estava barbudo, ele estava sujo, as suas roupas não eram adequadas. Sabe o que ele fez? Está escrito na Bíblia. Ele tirou a barba, ele tirou os pelos. Por quê? Porque para os egípcios não era uma questão de higiene você ter barba, era uma questão de falta de higiene, cabelo longo, né? Então José sabia disso. Então José não se vestia de acordo com o lugar de onde ele tinha vindo. José se vestia de acordo com o lugar para onde ele estava indo. Sabe, há pessoas que vão procurar emprego, há pessoas que quando vão trabalhar se vestem de maneira desleixada. Se vestem de maneira, não fazem a barba, não penteiam o cabelo, não cuidam da sua aparência. Eu sei o que você deve estar pensando aí, porque você é crente. Talvez você está pensando assim, mas pastor, a Bíblia diz que Deus não vê igual o homem vê. O homem vê o exterior, Deus vê o coração. Exatamente. O homem vê o exterior. Se você estivesse se vestindo para Deus, você nem precisaria se vestir. Você poderia até andar sem roupa, porque Deus vê o coração, mas o problema é que o homem não vê o seu coração. O homem, ele avalia primeiro a sua aparência. Sabe, vista-se de acordo com o seu trabalho, cuide da sua aparência. Você vai procurar emprego, você está procurando emprego, você vai
procurar emprego em uma loja, em um escritório, vista-se bem, perfume-se, cuide da sua aparência, não é verdade? Faça sua barba, não chegue com a barba toda mal feita, roupas todas desleixadas, rasgadas, roupas... Não, você tem que se vestir de acordo com o lugar que você esteja indo. José, vou repetir, José era atraente e de boa aparência. José cuidava da sua aparência, porque ele sabia que Deus vê o coração. É verdade, mas o homem não vê o nosso coração. O homem vê o nosso exterior, a nossa aparência. Então você que trabalha lá nesse escritório, você que vai para o trabalho todos os dias, você se importa em se portar de forma agradável, Você se veste, você cuida da sua aparência, ou você não se importa, vai com a barba por fazer, o cabelo vai todo descabelado, A roupa toda suja, toda rasgada. Como você vai ser promovido assim? O homem vê o exterior, o homem não vê o seu coração. Você pode ter um coração muito bom, não é verdade? Mas você precisa cuidar da sua aparência. Como eu falei, antes de José ser levado ao faraó, ele se barbeou. Por quê? Ele trocou de roupa. Por quê? Porque era errado. Você era ruim. Para os egípcios, associavam a barba, o pelo, à falta de higiene. Eu lembro quando eu fui aos Estados Unidos, tirei o passaporte, fui a Brasília para tirar o visto. E havia uma empresa que estava me auxiliando, que estava tipo uma consultoria, E havia várias dicas ali sobre como, o que fazer, o que falar e até o que vestir. Por exemplo, eles falaram, olha, não vá de brinco, não vá com cordão, não vá bem vestido para a sua entrevista lá no consulado. Por quê? Porque o homem, ele vê o exterior, o homem não vê o coração. Se eu chego no consulado parecendo um hippie, querendo entrar nos Estados Unidos, a pessoa vai olhar para mim, ela não vai ver o meu coração. Posso ser um homem de Deus, mas a pessoa não vai ver o meu coração. Ela vai ver, o homem vê o exterior. É Deus que vê o coração. O homem vê o exterior. Então você precisa entender que a sua aparência transmite uma mensagem. As suas roupas transmitem uma mensagem. Através das suas roupas, através do seu cabelo, através da sua barba, você pode transmitir uma mensagem que você é um homem desleixado, que você é uma pessoa despreparada, que você é uma pessoa sem excelência, que você não vê os detalhes. Tudo isso na sua aparência. Havia um pastor, eu li a história de um pastor, que ele estava conversando com um amigo dele e dizendo que na igreja dele havia muitos adolescentes, mas não havia não havia muitos adultos. Ele disse assim, mas pastor, é claro que não há muitos adultos. Olha como você se veste. Você se veste como surfista. Você coloca uma calça jeans toda rasgada, uma camiseta branca, um tênis. Você se veste assim como se fosse... É lógico, essa igreja atraía muitos surfistas, muitas pessoas, muitos adolescentes. Por quê? Porque eles se identificavam. Então, as suas roupas, a sua imagem, a maneira que você fala, a maneira que você se veste, a sua barba, o seu cabelo, transmitem uma mensagem. As pessoas podem olhar para você e dizer, que homem relaxado, que mulher relaxada, que mulher sem higiene, que homem sem higiene. Ou as pessoas podem olhar para você e ver um homem de excelência, como José, que era atraente e de boa aparência. Então José se vestiu com roupas adequadas para se apresentar ao rei. Há pessoas que vão visitar um cliente e não estão com roupas adequadas. Há pessoas que vão falar com o gerente do banco e não estão com as roupas adequadas. E eu não estou dizendo roupas caras, estou dizendo vestir-se da melhor maneira possível, sabendo que as suas roupas, a sua barba, o seu cabelo, até o seu perfume, transmitem uma mensagem. Você é um código de mensagem que você está enviando para as pessoas. Agora,
Se você diz assim, pastor, mas isso não é importante. Olha Esther. Esther passou meses se preparando num tratamento para melhorar a sua aparência, porque ela estava se candidatando para quê? Ela estava se candidatando para ser rainha da Pérsia. Para ser rainha da Pérsia, você não pode se vestir como qualquer pessoa, você tem que ser distinguido. Então, querido, Esther, ela estava acostumada a vestir as roupas, ela estava acostumada a se portar como uma pessoa comum, porque ela era escrava. Mas Deus estava querendo levantá-la. Deus tinha um propósito de colocá-la como rainha da Pérsia. Então ela teve que se vestir, ela teve que se portar como filha do rei, como rainha, como a primeira dama, como a rainha de toda a Pérsia. Ela teve que aprender a falar, ela teve que aprender a se portar, ela teve que aprender a se vestir, ela teve que se preparar para o lugar aonde ela estava indo. Você quer ser promovido no seu trabalho, mas você chega com a barba por fazer. Você fala besteira, fala tudo errado, todas as palavras erradas. Você não se importa com a comunicação. Você não se importa com a sua aparência. Você chega com barba por fazer, cabelo todo descabelado, né? Você chega todo descabelado e ainda você quer ser promovido? Você vai visitar um cliente, você vai fechar uma venda e você vai de sandálias e bermuda rasgada e uma camiseta de um time de futebol? Olha a mensagem que você está passando. Você é um código, você é um transmissor ambulante de mensagens. Esther se vestiu não de acordo com o lugar de onde ela estava vindo, mas ela se vestiu de acordo com o lugar para onde ela estava indo. Então olha só, querido, Noemi, quando Ruth quis conquistar Boaz, quando ela foi se apresentar a Boaz, o que a sua sogra Noemi, que era uma mulher experiente, uma mulher de Deus, a aconselhou? Está na Bíblia, no livro de Ruth. Ruth, tome um banho. Ruth, perfume-se. Ruth, coloque a melhor roupa que você tiver. O que Noemi estava falando? Ela estava dizendo, Ruth, apresente-se, mude a sua aparência. Ruth era uma mulher que catava resto da colheita no campo. A sua roupa estava suada, sua roupa estava com mau cheiro, seus cabelos estavam com mau cheiro, maltratados, sua roupa talvez suja, rasgada. Mas Noemi disse, não, minha filha, se você quer conquistar Boaz, para você se apresentar ao seu futuro rei, ao seu futuro marido, né, você precisa se mostrar aparentável, você precisa se mostrar agradável, você precisa trabalhar na sua aparência. Minha filha, tome um banho, passe o melhor perfume, coloque a sua melhor roupa, penteie-se. E aí acabou que Boaz se apaixonou por Ruth, né? E acabou se casando com ela. Mas agora olha só, isso daqui nos mostra que nós devemos, como José, cuidar da nossa aparência. Não vá trabalhar todo relaxado. Sabe, uma vez eu peguei um Uber. Uma vez, nada contra os Ubers. Eu amo, abençoo. É uma forma de você ganhar dinheiro honestamente, mas uma vez eu peguei um Uber, chamei um Uber no meu aplicativo, o carro da pessoa estava todo sujo, havia areia por todo lado no carro, o carro estava sujo, cheirando mal, a pessoa estava com a barba por fazer, estava de sandália de tirinha mesmo, sandália de bermuda, com uma camiseta. Isso não é uma forma de você crescer. Se você quer ganhar 5 estrelas, se você quer progredir na vida, você não pode se vestir como se você fosse para um churrasco. Você tem que se vestir para trabalhar. Então coloque aí a melhor roupa que você puder, perfume-se, limpe o seu carro, deixe o seu carro agradável, perfumado, para que seus clientes coloquem 5 estrelas para você, deixem um comentário.
Amém, queridos? A mesma coisa se você trabalha em um escritório, em uma loja. Não importa o trabalho que você faz. Você vai visitar um cliente, você vai apresentar um trabalho na faculdade. Não vá de short, não vá de sandálias. A sua aparência importa. Mas, pastor, a Bíblia diz que Deus vê o coração. Exatamente, Deus vê o coração. O homem não vê. O homem vê o exterior. Você é um transmissor ambulante de mensagens. A sua aparência mostra algo. As pessoas podem olhar para você, a pessoa que estiver fazendo uma entrevista, por exemplo, no meu caso, lá no consulado, né? Eu fui bem vestido. Por quê? Porque eu fui orientado de acordo com o lugar para onde eu estava indo. Eu não estava indo para um churrasco com os amigos, eu não estava indo para uma festinha no fundo de um quintal, eu estava indo retirar o meu visto para entrar nos Estados Unidos. Então as pessoas notam coisas. A sua aparência fala muito sobre você. Você pode estar transmitindo no seu trabalho, para o seu cliente, até para a sua família, até para a sua esposa, até para o seu esposo. Nós homens, até nós podemos transmitir que nós somos homens relaxados, que nós somos homens desleixados, com a nossa aparência, a barba toda por fazer, o cabelo todo mal penteado, mal cheiroso. Cheirando mal, né? Então olha só, mas agora preste bem atenção, não confunda o que eu estou dizendo. Eu não estou dizendo que a aparência é a coisa mais importante, não. José, ele cuidava da sua aparência, mas José já era um homem, um grande homem de Deus por dentro dele. Dentro dele ele já tinha um bom coração, ele não estava fazendo propaganda enganosa. O exterior de José era apenas uma demonstração. O exterior, a aparência de José era apenas um reflexo do grande homem de Deus que ele já era por dentro. Não estou dizendo para você fazer propaganda enganosa, não é? Propaganda enganosa, né? De você se vestir como um cordeiro e ser um lobo por dentro. Não estou dizendo isso. Mas eu estou dizendo que por fora, a nossa aparência precisa refletir, a sua aparência precisa refletir quem você já é por dentro, para onde você está indo. Você quer ser o diretor dessa empresa na qual você trabalha? Você não pode vestir-se como alguém que vai para um churrasquinho no fundo do quintal. Você precisa melhorar a sua aparência, você precisa melhorar o seu vocabulário, você precisa melhorar a sua comunicação. Amém, queridos? Então olha só, a mesma coisa Esther. Esther já era uma grande mulher de Deus por dentro. Ela já era bonita por dentro, ela já era uma grande mulher de Deus. Mas o homem, o rei, da Pérsia, não ia ver o coração de Esther. Na entrevista dela, ele não ia ver o coração dela. Ele ia ver o quê? A aparência. Então a aparência de Esther precisava ser compatível com a mulher de Deus que ela era por dentro. Ela já era por dentro. A mesma coisa Ruth. Ruth já era uma grande mulher. Ruth já era uma mulher de excelência, uma mulher virtuosa. Mas o que Noemi fez com ela foi: minha filha, você precisa, a sua aparência não é compatível com a grande mulher que você é por dentro. Você precisa demonstrar a sua grandeza. Então, queridos, hoje nós falamos sobre três chaves, três segredos que levaram José de escravo a primeiro-ministro. Primeira coisa, José era um solucionador de problemas. Então, se você quer prosperar na sua vida, se torne um solucionador de problemas na célula, na área, no setor, no ministério, qualquer ministério. Em qualquer ministério que você esteja, no ministério de louvor, no ministério de dança, não importa, na mídia, onde você estiver, torne-se um solucionador de problemas. Na empresa, na igreja, na sua família, na faculdade, onde você for, para os seus clientes, torne-se um solucionador de problemas para o seu patrão, para o seu gerente, para o seu supervisor, para o seu líder. Torne-se um solucionador de problemas. José foi um solucionador de problemas. Número 2, José tinha uma ótima atitude. A sua atitude determina a sua altitude
na vida. Alguém no seu presente pode ser a chave de acesso, pode ser a porta de acesso para o futuro próspero na sua vida, assim como o copeiro foi para José. Foi a porta da prisão, a porta de saída da prisão e de entrada no palácio. Assim como Noemi foi a porta de acesso a Boaz, para Ruth. Assim como a criada de Naamã foi a porta de acesso para a cura de Naamã. E a terceira coisa, José cuidava da sua aparência. José cuidava da sua aparência. Então cuide da sua aparência. Amanhã, quando você for trabalhar, cuide da sua aparência. A sua aparência, você está comunicando algo com a sua aparência. Amém, queridos? E aí, essas 3 chaves podem revolucionar a sua vida. E eu declaro na sua vida que você vai ser promovido, que a unção de excelência, a unção de nobreza que estava sobre José, está também sobre você, porque o Deus de José é o seu Deus e o meu Deus. E em Deus não há mudança nem sombra de variação. É o mesmo Deus. E eu declaro que Ele vai te prosperar onde você estiver. Ele vai prosperá-lo, Ele vai elevá-lo, Ele vai abençoar a sua vida. Que Deus te abençoe, que Deus te proteja, que Deus te ilumine e até o próximo culto de celebração online na Paz Castanhal.